Pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais uma quinta-feira e aí nosso último dia de atividade, porque amanhã a gente vai ter a correção. Então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre volume e eu vou dar algumas explicações para vocês, certo? Vocês vão receber esse vídeo junto com a atividade para que vocês calculem alguns volumes. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, como é que eu vou calcular isso? Por isso, esse vídeo. Então vamos lá. Vocês vão receber essa atividade, o nome de vocês e o módulo. E aí aqui está explicando o que é o volume. Volume é aquilo que cabe em algum recipiente. Então pode ser vasilha, bacia, piscina, garrafa, caixa d'água, caixa de sapato. Para calcular o volume, nós usamos uma conta de vezes. Então a gente pega 3 medidas desse objeto para a gente saber qual é o volume que cabe nele. Então, por exemplo, uma piscina. Uma piscina cabe água. Então, ela tem volume, certo? Então, para calcular o volume da piscina, eu preciso fazer essa conta de vezes. Aí eu coloquei aqui para vocês. O cubo dado é uma figura que tem 3 medidas iguais. Então, é só multiplicar elas. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, uma caixa. Deixa eu até aumentar minha câmera. Vamos lá. Deixa eu ver. Aí. Vendo? Ó, uma caixa que cabe coisas, certo? E aí, toda vez que eu tiver que multiplicar para saber o volume, eu tenho que medir comprimento, certo? Altura e largura, ó. Então, comprimento, altura e largura. Como ele é um cubo, ele vai ter as mesmas medidas, certo? E aí eu fiz aqui um exemplo para vocês. Para resolver o volume desse cubo, olha lá, ele tem 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. 2 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Como é que a gente deve fazer? Aí eu fiz a conta que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Você deve estar se perguntando, nossa professora, como é que você fez essa conta também? Mas tá aqui, ó. Toda vez que eu tenho que multiplicar, eu vou sempre pegar os valores que eu tenho. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Lembra que eu preciso multiplicar os 3 valores? Quando eu multiplico aqui, ó, o 2 com 2, ele vai dar 4. Para continuar a conta, eu devo fazer 4 vezes 2. E aí eu consigo o resultado 8. Então, sempre multiplico os 3 valores. Sempre fazer conta de vezes com os 3 valores. Se for cubo, são iguais, certinho? Aí aqui, ó. Para calcular esse paralelepípedo, devemos fazer conta também de vezes dos 3 números, que nesse caso será diferente. Então, o cubo, os números são iguais. No paralelepípedo, os números são diferentes. E aí eu trouxe para vocês essa caixa aqui, ó. Certo? De um brinquedo, também é um volume, também cabe coisa aqui dentro. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer lá a altura, lembra que a altura, ó, a largura e o comprimento, ó. Certo? Então, altura, largura e comprimento. Vou fazer conta de vezes nas 3 medidas. Lembrando que essas medidas vão ser diferentes. Ao contrário do cubo, que são iguais, o paralelepípedo, as medidas são diferentes. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. 10 centímetros, 7 centímetros e 3 centímetros. Quando eu multipliquei 10 vezes 7 vezes 3, o resultado deu 210. Mas vou colocar o processo aqui para vocês verem. Então, o que eu faço? Na minha conta, eu vou lá e faço conta de vezes do 10 e do 7. 10 vezes 7 dá 70. Ó, o 70 aqui, ó. Aí eu tenho que pegar o 70 e fazer o 70 vezes 3. Quando eu faço 70 vezes 3, eu acho o valor de 210. E aí seria o volume
desse paralelepípedo. Então, a gente tem duas situações aí. Ou eu vou achar o volume do cubo, que são 3 valores iguais que eu multiplico, que eu faço conta de vezes, ou eu vou achar o valor do paralelepípedo, que são 3 valores diferentes, que eu vou também fazer conta de vezes. Então, vamos lá. Aí, aqui, só para lembrar, gente, para guardar mesmo, ó, já sabemos que para resolver o volume do cubo e do paralelepípedo, devemos multiplicar, então, conta de vezes, os 3 valores. Sendo assim, vamos fazer uns exercícios. Calcule o volume desse cubo mágico. Aí, vou colocar a internet para a gente ver aqui. Peraí. Pronto, a internet dá umas pegadinhas na gente. Então, primeiro, eu preciso que vocês calculem o volume desse cubo mágico. Então, ele tem 3, 3 e 3. 3 centímetros de altura, 3 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Lembra que eu preciso fazer conta de vezes entre esses 3 valores? Então, vocês vão colocar lá. 3 vezes 3 vezes 3, qual é o resultado? Na questão 2, eu preciso calcular o volume de mais um cubo. Ele tem 10, 10 e 10. Então, vou colocar lá 10 vezes 10 vezes 10 e achar o resultado. Questão 3, calcule o volume desse cubo. Então, a gente tem um cubo lá que o valor do centímetro dele é 4. Então, 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Faz o mesmo processo, a conta de vezes com esses valores. E aí, a gente entra no paralelepípedo. O paralelepípedo já são valores diferentes, mas a conta é a mesma, a conta de vezes entre eles. Então, calcule o valor desse paralelepípedo, que tem 4 centímetros, 12 centímetros e 6 centímetros. Não esquece que tem que fazer conta de vezes dos 3 números. Questão 5, calcule o volume desse outro paralelepípedo aqui, que ele tem 5 centímetros de largura, 6 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. E por fim, não menos importante, a questão 6, que também é para calcular o volume. O volume desse paralelepípedo aí, que tem 4 centímetros, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Com essa última, fica mais fácil até para a gente ver o volume, porque contando essas peças aí, a gente encontra o volume legal, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só me chamar. Estou aqui à disposição de vocês. Certinho? Amanhã a gente tem correção das atividades dessa semana. Lembrando que a gente teve uma pesquisa, tanto de matemática quanto de ciências. Em ciências a gente falou um pouquinho sobre a pesquisa da onde vem a água. E em matemática nós falamos um pouquinho da pesquisa do volume. Então, a correção vai ser mais embasada em cima desses exercícios do volume e das respostas em relação de onde vem essa água para nossa casa, tá bom? Muito obrigada por essa semana, obrigada por tudo. E aí, semana que vem, vocês estarão com outra professora. Combinado? Então, até mais. Qualquer dúvida, estou aqui.